irmão, quanto tempo? Não, vamos a ela. No 12:7, Deixa eu abrir aqui. quando fala sobre a guerra de Miguel e Jerusalém, isso aqui não seria no passado já? 12:7. O Apocalipse trabalha com essa questão que já aconteceu e não vai acontecer. Trabalha? Sim. Ele trabalha com as coisas que já passaram, coisas que estão ocorrendo e com as coisas futuras. É 11? 12:7. Eu vi guerra no céu e Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e o dragão e seus anjos batalhavam. Mas não prevaleceram, nem mais do seu lugar que achou no céu. Essa daqui não foi quando, na verdade, Satanás foi expulso. Isso antes da fundação? Não. Não. Não, porque ele, apesar de que ele já está condenado, que a palavra afirma isso, mas ele tem ainda acesso e, consequentemente, ele tem ainda tem até missão. Não sei explicar com mais detalhes, mas porque senão Deus não o aceitaria na sua presença ainda. Ele ainda é o querubim ungido, ele não pode esquecer de uma coisa dessa. E o melhor exemplo que nós temos é do próprio Miguel, no passado, quando lutou com ele, por causa do corpo do Moisés, que ele disse: o Senhor te julgue. Ele não, isso foi inclusive citado mais tarde pelo apóstolo Paulo, como um exemplo do comportamento de Miguel, e que eu acho que a gente também tem que ter algum comportamento com relação a isso. Eu acho mesmo que nós não devemos, com relação ao diabo, ter nenhum juízo de valor nosso, porquanto se Miguel, que é o arcanjo, diz: o Senhor te julgue, quem sou eu para julgar o inimigo? Isso é questão dele com Deus. Agora, isso aqui vai acontecer no momento exato do arrebatamento. Por quê? Aqui na frente vai dizer isso. Porque ele é o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite. Foi isso que ele fez lá com relação ao Jó. Não é isso? E eu fico muito feliz porque foi aqui nessa mesma sala que, conversando sobre isso, Deus me mostrou uma coisa importante. Muitas vezes eu falei com os irmãos e vou continuar falando, que é bom a gente lembrar. É que há coisas que nós devemos responder e há coisas que Deus é que tem que responder. Então, no caso, por exemplo, aproveitando o espaço, né? No caso específico em que aqueles jovens, digo jovens, mas talvez já eram homens maduros naquele momento, naquele tempo, aqueles amigos, aqueles companheiros de Daniel, Isaac, Misaque e Abednego, aquilo ali, eles disseram: ora, rei. Quanto a isso, isso era o seguinte: ele falou: e quem é o Deus de vocês? Quem é o Deus que pode livrar vocês da fornalha? Quanto a isso, nós não temos que responder. Não é isso? Agora, no caso do Jó, isso vai ficar bem claro, essa parte, que vai ser útil aqui na frente. No caso do Jó, a situação era o inverso, porque Deus já entrou falando com Satanás, já entrou falando com ele a respeito do Jó. E ele contestou Jó. Se Deus não é de bater boca com o diabo. Não é isso? Então deu a Jó a oportunidade de Jó responder. É por isso. Peraí, vamos saber. É por isso que. É por isso que nem tudo que acontece na nossa vida tem que ser encarado como tentação de Deus, provação de Deus. Não é isso? Mas como oportunidade da gente apresentar a nossa fidelidade diante do Senhor. Pastor, por que, quer dizer, Cristo morreu para nos dar a vida eterna, né? Sim. Mas por que, a partir daquele dia que Jesus Cristo morreu na cruz, já tinha consumado que ele pagou pelos nossos pecados, por que Deus não liberou a vida eterna a partir daquele momento que Jesus cumpriu a sua palavra? Mas quem falou que ele não liberou? Ele liberou sim. Ele liberou, mas sim. não, a partir daquele dia.
Sei, Assim, mas poderia viver com um novo povo. vou te dar um exemplo bíblico do que aconteceu. Não é tanta gente para poder chegar nesse... Não é tanta gente, não. Cada pessoa é uma pessoa e cada um tem a oportunidade também de aceitar ou não. Deixa eu te dar 2 exemplos históricos com relação a isso. Primeiro foi lá no Egito. Lá no Egito, o que aconteceu? Eles estavam lá já há 400 anos, tinham se tornado um povo no Egito. Na verdade, eles eram egípcios, culturalmente egípcios. Não é isso? Imagina uma família que veio aqui para o Brasil em 1500, na época da coisa. Como é que está isso? Os descendentes deles, para começar, nem sabe quem que é o pai, quem que é o... Não tem condição de saber. Muito bem. Aí Deus encaminhou lá Moisés. Tem toda aquela história de Moisés, mas Moisés perguntou. Peraí. Moisés perguntou ao Senhor, mas se eles perguntarem quem é o que me mandou, e nem Moisés estava sabendo direito. Então Deus falou, diga que eu sou, foi assim que Deus se chamou, eu sou. Muito bem, então ele foi no nome de eu sou. E lá ele começou então aquelas conversas, aquelas reuniões lá com o faraó, querendo levar o povo, e o faraó não estava deixando, porque o próprio Deus endureceu o coração do faraó para não deixar, porque Deus tinha um projeto, né, com relação ao Egito. E aí aconteceu que as primeiras pragas que Deus mandou, o povo de Deus, os israelitas, também sofreram essas pragas. Entendeu? Então eles começaram a conhecer Deus. Começaram a conhecer Deus. O Deus de Moisés. Até então era o Deus de Moisés que eles estavam conhecendo. E os egípcios também estavam começando a conhecer o Deus de Moisés. Quando o Senhor tirou deles as pragas, deixou as pragas só nas costas dos egípcios, eles começaram a ver, começaram a perceber, começaram a aprender que o Deus de Moisés também era o Deus deles, que estavam poupando, entendeu? E assim foi até chegar na última. Quando chegou na última, que aí eles já tinham tomado umas pauladas nas primeiras pragas, viram Deus protegê-los das outras, mas chegou uma última, que agora não foi um dom espontâneo de Deus, não. Deus agora deu a oportunidade deles aceitarem e crerem. Entende? Então, até então, eles estavam aprendendo. Mas depois que eles aprenderam, aí então, quem quisesse devia passar o sangue do animal sacrificado na sombreira, na mesa, na porta. Mas quem não quisesse, também podia não fazer. Então, olha bem que Deus deu aí uma oportunidade para aquelas pessoas assumissem espontaneamente dessas contribuições de fé. A salvação é pela fé, e a fé é um exercício. Então, se Deus tivesse feito assim, tirou o pecado do mundo, o homem não teria participação, não seriam uns bonequinhos. Outro exemplo, dentro do Velho Testamento também, muito importante. O povo entrou em pecado. A raça humana é isso, né? Entrou em pecado. O que Deus fez? Deus mandou serpentes, cobra venenosa da brava, surucucu dourado, não é isso? Essas coisas terríveis, cascavel, sei lá o que é, mas cobra brava. E essas cobras entraram em quantidade no meio do acampamento deles. Naquele tempo eles andavam em barracas, em tendas, né? Imagina debaixo da tenda ali, está entrando cobra ali, está picando todo mundo. Então eles correram atrás de Moisés, porque viram que aquilo era coisa que veio de Deus. Para Moisés pedir a Deus para tirar o pecado, tirar de uma vez. É isso que a irmã estava imaginando, tirar de uma vez. Deus falou, não, tirar eu não vou tirar não, mas eu vou colocar lá a salvação. Quem quiser a salvação, entendeu? Quem quiser a salvação vai aceitar. Então ele mandou que se fizesse uma serpente de metal, não sei que metal, a Bíblia não fala, colocasse uma haste, ou seja, num poste, num ponto bem alto, quer dizer, lá em cima, para que quem fosse picado pela cobra, se saísse ou alguém levasse para ele poder olhar para a cobra, lá depois, ele ficava curado. Então olha bem, o pecado, o homem está no coração do homem.
Deus deu a solução, mas não obrigou ninguém a olhar para a cobra. Quem quisesse arrumar outra coisa, até hoje para os interiores aí, ainda conheço lugar aí, que as pessoas preferem ir da benzedeira por causa da picada de cascavel do que tomar remédio. Acha que é aquilo ali que resolve. E morre, né? Mas como é que Deus tem que ver tanta gente morrendo, tanta gente morrendo? Ô, irmã, o que você acha que nós merecemos pelos pecados que a gente comete? Não merecemos é pau mesmo. Não pensa que a espécie humana está plantando coisa boa, não. Quem semeia ventos colhe tempestade. Entendeu? O pecado é algo terrível que o homem comete. O homem tem que ver as consequências do pecado. O pecado traz consequências. Olha o que aconteceu com a família de Davi. Davi, o homem de Deus, mas depois, a palavra diz que a espada nunca mais se afastou da casa dele, por causa de erro que ele cometeu. Deus perdoou, mas o resultado do pecado fica aí para ser resolvido. Então, nós, na verdade, irmão, nós somos salvos, mas como que Jesus fez a salvação? Ele morreu por nós. Mas é necessário que a gente venha dar a participação da gente. É preciso crer e viver. E ele não morreu por nós apenas para nós ser bonitinho e ser salvo, não. Não é como quem vai numa loja e compra uns bibelozinhos para enfeitar dentro de casa, não. O Senhor nos comprou para nós sermos servos, para servi-lo, para fazermos a obra do Senhor. Nós temos obra para fazer. O mundo está aí, cheio de pecado. Jesus morreu, sim, Jesus morreu. Todo aquele que nele crê não vai perecer, vai ter a vida eterna, sim. Mas nós continuamos. E o que Jesus falou? Enquanto nós estivermos no mundo, nós vamos ter dificuldade mesmo. Mas tende bom ânimo, não é isso? Vamos com confiança, porque eu venci o mundo. Então as dificuldades estão aí, a morte está aí, o desastre está aí, louvado seja Deus, porque nós temos a palavra e a promessa do Senhor. Amém, irmão? Então, a serpente está lá. Jesus mais tarde disse, assim como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, porque Jesus também foi colocado no madeiro, também foi colocado. E ele é a salvação. Quem olhar para ele, quem crer nele, quem aceitar a salvação que Deus deu, é curado desse mal que é o pecado. Agora, a nossa vida aqui na terra, enquanto nós estivermos aqui, a vida é isso mesmo que nós estamos vivendo. Mas tem de bom ânimo, não é isso? É pela fé que nós vivemos, com toda dificuldade, é pela fé que nós vivemos, porque o Senhor nos ama, o Senhor morreu por nós, nós já cremos no Senhor, nós aceitamos o Senhor e somos salvos. Porém, no mundo tereis aflições. É isso que Jesus falou. Aflição, o que é? É isso tudo que a irmã falou. Mas sabendo, agora uma coisa é o aflito do mundo que não tem Jesus, e outra coisa é o aflito que tem Jesus, porque a aflição o Senhor levou sobre si. E é por isso que a gente passa por maior dificuldade, mas com firmeza de propósito. Amém, irmão? Muito bem, eu acredito que de qualquer maneira todas as abordagens são úteis. Todo irmão que quiser perguntar alguma coisa, que pergunte, porque o Senhor certamente que há de nos suprir de toda boa resposta proveniente da palavra dele. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar? Hoje eu vou dar um jeito de falar bem depressa para compensar por causa do tempo. Vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, nós te glorificamos, ó Deus, nesta manhã, porque o Senhor é que nos tem mantido de pé, ó Deus, o Senhor tem tratado conosco, Pai Santo, na intimidade do nosso coração. O Senhor nos conforta, Pai, e nós sabemos que o Senhor nos guarda e nos livra de todo mal. Bendito seja o teu nome, Pai. Nós proclamamos a Jesus, Senhor Deus, como o único Salvador, suficiente Salvador, ó Pai Santo, para nossas almas. E é em nome de Jesus que nós aqui estamos, ó Deus. Ensina-nos, ó Pai, a Tua palavra, ensina-nos, ó Pai, tudo aquilo que nós precisamos saber para melhor vivermos, ó Pai, na Tua presença e diante dos nossos irmãos e diante de todas as pessoas com as quais nós convivemos diariamente. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Abençoa cada um de nós aqui nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Deus. Irmãos, nós paramos ao que eu marquei aqui, só para confirmar com os irmãos, nós fomos até o versículo 7 do capítulo 11.
Não é isso? Nós chegamos a avançar? Já tem outra marca aqui. É isso. Tem uma marquinha aqui no 5, nós vamos começar no 6. Como eu tenho feito todo domingo, vamos pegar o anterior para a gente poder sentir, né, como é que a coisa está. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Irmãos, é muito importante a gente entender essa parte que aqui está. Na Bíblia nós temos a figura perfeita do casamento, que é Cristo e a igreja. O nosso casamento com as nossas esposas, com nossos esposos, aqui na terra, é um arremedo, é uma cópia do verdadeiro casamento que é a igreja e Cristo, que é Deus e os homens. Esse é que é o verdadeiro casamento. Esse é que é o grande e que é o profundo. Agora, na palavra de Deus tem uma expressão que diz assim: se nós não amamos o nosso próximo, a quem nós vemos, como é que não vamos amar a Deus a quem não vemos? Então também nós temos um exemplo na convivência do marido e mulher. Se eles vivem bem, não tem coisa melhor, irmão. Eu ontem falei à noite e volta e meia eu falo, vou dizer aqui uma coisa também mais uma vez. No meu entendimento, eu acho que um ser humano é um casal. Um casal perfeito, marido e mulher, que se amam, que se respeitam, tem as suas trombadas, porque ninguém tem sangue de barata, às vezes fica meio nervoso com uma coisa ou outra, mas é essa que é a convivência perfeita, próxima daquilo que é o casamento, a igreja e Cristo. E a palavra diz com relação a isso o seguinte: e deixará o homem, seu pai, sua mãe, e se unirá à sua esposa, e serão os dois uma só carne, uma só natureza, uma unidade. Serão os dois uma unidade. Ora, a igreja e Cristo serão e são uma unidade. Por isso que no final do Apocalipse, lá capítulo 22, por aí fora, diz assim: e viveram e reinaram com Cristo os 1000 anos. Vivemos e reinamos. Ora, esse varão que há de reinar aqui, ele não vai reinar sozinho. Ele vai reinar com a igreja, com a sua esposa legítima. Os irmãos estão percebendo isso aqui? Porque aqui se aplica a chamada lei de dupla referência na interpretação da Bíblia. Porque ela se refere a uma coisa e o outro lado da moeda é igual. É os dois lados de uma mesma coisa. Aqui nós entendemos que é Jesus, mas é a igreja também. Aqui nós entendemos que o Filho foi arrebatado, mas entendemos que a igreja também foi arrebatada. Porque os dois são o quê? Um só, uma unidade. Então nesse texto nós temos que entender que se refere a Jesus, mas se refere também à igreja. Refere-se a Israel, que é a mulher, mas refere-se também à igreja que nasceu em Israel. A igreja que o Senhor Jesus criou. Os irmãos estão bem firmes nisso? Porque é importante nós entendermos isso, que se trata de Cristo, mas se trata da igreja também. Jesus foi assunto aos céus, ele subiu aos céus e há de vir da mesma forma, mas nós também seremos arrebatados, como diz o apóstolo Paulo. Por quê? Vamos repetir mais uma vez. Porque a igreja não tem que passar pelo julgamento do final dessa dispensação. Porque o juízo foi prometido para aquele que não crê. Aquele que não crê já está julgado, disse Jesus, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Então, como é que vai Deus julgar? É igual aconteceu lá nos tempos de Noé. Deus quis julgar a humanidade pela sua perversidade, pela sua malícia, pela sua violência. Está lá pelo capítulo 6 do livro de Gênesis. E o que Deus fez então? Mandou Noé fazer uma arca. Noé, irmão, levou 100 anos fazendo aquela arca. Porque era grande demais da conta. E a madeira devia ser muito boa, porque senão a primeira madeira usada, 100 anos depois, ela estava velha e estragada. Não, era madeira da boa, né? Irmãos, é imenso, é enorme. É digno dos grandes navios que tem hoje, esses grandes petroleiros. Ela tinha 400 metros, mais ou menos a distância de 4 campos de futebol, emendado um no outro, assim, ó. Os campos têm 90 metros. Um quarteirão convencional aqui em Belo Horizonte tem 100 metros. Então, tira as ruas fora, é 4 quarteirão colado.
era o comprimento dela. Ela tinha 3 andares e uma largura proporcional. Era coisa muito grande, ele levou 100 anos fazendo isso. Mas mais importante é que Noé passou 100 anos pregando com o seu testemunho, com a sua obediência, talvez até ridicularizado, não sei, mas Noé estava ali pregando, e eles não acreditaram. Salva a sua família foi com ele para dentro da arca. 3 filhos com as suas noras, cada um com a sua esposa. Então eram 4 casais humanos. Então enquanto a arca subiu boiando sobre a água, ela não tinha popa e proa. Proa é a parte do navio que é pontuda, que é para cortar a água. E a popa a parte de trás, né? Igual a nossa também, quando a gente criança, de apanhar, né? Nosso palmar. Então, ela era 2 popas, porque ela não foi criada, Deus não desenhou isso para ela sair flutuando, senão ela ia ter que ter remador, ela ia ter que ter vela, ou ia ter que ter motor, que não existia naquele tempo. Mas ela foi feita para flutuar, para boiar, enquanto que o mundo todo aqui embaixo estava. E eu acredito que não tem engenheiro naval nenhum capaz de fazer coisa melhor. Isso representa a igreja dos dias de hoje. A igreja também vai ser arrebatada em novos corpos. Não é isso? Nosso corpo vai ser transformado, irmão. Senão ele queima na hora que sair daqui da camada atmosférica, que está fora do ar, aqui, os raios do sol vão destruir a gente completamente. Sem falar que nós precisamos de pressão atmosférica para manter o corpo da gente assim. Se a pressão for saindo, o nosso corpo vai inchando e arrebenta. Vai? Lá pra gente mudar de corpo, a gente vai sofrer a dor. Não, em absoluto, irmão. Em absoluto. Isso vai ser uma coisa assim, ó. E nós vamos subir. E tudo isso que está aqui, irmãos, que nós vamos ler agora rapidinho aqui, é a partir do momento do arrebatamento. Deus não perde um segundo. A coisa está toda pronta, vai acontecer dessa maneira. E bom será se às vezes a gente estiver até reunido assim, de repente some todo mundo. Vai explicar um. Tem um filminho aí, tem um filminho pequenininho aí, que de repente deu um estouro, um barulho, e uns 3 que ficaram, olharam, só eles, os outros sumiram. O pastor que estava pregando sumiu também, a Bíblia dele caiu lá para o chão. Né? É para dar um exemplo para a gente, né, do impacto desse momento. Mas então, vejam lá. A mulher, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, esse é o momento do arrebatamento, irmãos. Esse aí se completa, porque Jesus já está lá. Então, quem é que vai subir nesse momento? É a igreja. Por que é a igreja? Porque ela também reina, ela é esposa, é um só corpo com o Senhor Jesus. Então esse corpo se une, esse corpo se prepara, se junta nesse momento. Agora aqui embaixo, o que vai acontecer? A mulher é quem? É Israel. Então, irmãos, imagina a situação aqui no mundo da seguinte forma. A igreja toda arrebatada, o Espírito Santo saiu, ficou em Israel e o mundo. A condição é essa, nós estamos muito perto de tudo isso. Pensa um pouquinho. Nenhum crente sobre a face da terra. Ninguém orando. O Espírito Santo saiu. O que o diabo vai fazer? Já não pode perseguir a igreja mais. E tem mais. Se a igreja foi arrebatada, o que ele vai ficar fazendo? Vai acusar mais quem? Quem que ele vai acusar agora? Ele já levou um cala-boca, não é isso? E nós vamos ver que é exatamente isso que aconteceu. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. A partir de que momento que isso vai acontecer? Nós sabemos que para Israel tem 7 anos, divididos em 2 partes de 3 anos e meio cada um. 3 anos e meio cada um, o que é? É 1260 dias. Assim como tempos e tempo e metade de um tempo. Tempos, 2 anos. No plural, é pelo menos mais de 1, é 2. No mínimo 2. E tempos, é 1. E metade de um tempo. Metade de um ano. 3 anos e meio, de qualquer forma que nós olharmos isso. 42 meses, a mesma coisa.
A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Irmãos, não é importante não, mas eu acho que a partir exatamente do momento do arrebatamento da igreja, em que as coisas começarem a piorar tremendamente para todo lado aqui na terra, porque é assim que a coisa está caminhando, eu tenho a impressão que Deus vai tocar no coração dos israelitas, todos que estão fora de Israel, para ir para lá. Porque é lá que Deus vai guardá-los. Deus preservou a Israel lá na terra de Gósen, que era onde eles estavam confinados. Mas no resto do Egito, o pau estava quebrando, né? As pragas estavam descendo. Bom, mas isso não é importante dentro desse contexto. 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Vamos lá no livro de Daniel, irmão, capítulo 12. Opa. Daniel 12. Antes do capítulo 12, no final do capítulo 11, do verso 36 até o 45, há uma descrição daquilo que é, sem dúvida nenhuma, o anticristo. Mas não vamos perder tempo exatamente aqui agora, perder não, usar tempo com isso aqui não. Vamos direto no capítulo 1, verso 12. Nesse tempo, e esse tempo, irmãos, é o tempo do fim, é o tempo em que o anticristo vai estar de pé, aquele pequeno chifre. Nesse tempo se levantará Miguel. Ora, quem levanta é quem está sentado. Quem está sentado é porque está aguardando, né? Está na sala de espera. Então, quem é Miguel? É o que nós acabamos de começar a ver o nome dele lá. É o anjo, o arcanjo de Deus, que é o responsável, tudo indica, por tudo que a gente vê na palavra de Deus, ele é o guarda de Israel. Ele é o general, né? Da igreja é Cristo, mas ele é esse braço forte. A gente vê que Davi foi um rei poderoso, ele sempre teve um general, ele sempre teve um braço forte também. Um ministro da guerra, vamos dizer assim. Então Miguel é esse ministro da guerra do Senhor. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos de teu povo, por isso que eu estou dizendo que é ele esse general. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, irmãos, existe aí, da parte de Deus, já uma promessa de libertação para não todos, talvez, provavelmente não todos, mas aqui há uma referência a um livro e a inscrição. Ou seja, Deus já tem determinado, inclusive de Israel, aqueles a quem ele vai livrar, que ele já está providenciando, já providenciou o livramento. Mas é Miguel que vai lutar contra. Nesse tempo se levantará Miguel, grande príncipe, o defensor de teus filhos, do teu povo, e haverá tempo de angústia. Por que o Miguel vai levantar? É nesse momento. É porque é exatamente no momento em que a igreja sai, o Espírito Santo sai, Israel vai ter o apoio de Miguel. Tem gente aí, já vi umas igrejas aí, o povo fica lá cantando, adorando o anjo lá, e é uma coisa terrível. E isso não está certo. A igreja não tem nada a ver com anjo, não. Os anjos são ministros de Deus para nos ajudarem, para nos guardarem, para nos protegerem, para estarem à nossa disposição, realizando o livramento, a misericórdia do Senhor. Mas nós não lhes devemos culto nenhum. E na verdade, toda vez que um simples anjo se apresentou, levando a mensagem do Senhor, e que alguém quis adorá-lo, ele não aceitou a adoração. A não ser quando fala o anjo do Senhor, que se refere a Jesus, o Filho, antes da sua encarnação, que Jesus sempre existiu. Não é isso? Aquele anjo que foi lá na tenda de Abraão, aquele que ali estava, né? Aquele que se apresentou lá ao pai de Sansão, e houve aquelas conversas, e inclusive aquele homem preparou um sacrifício, e ele aceitou aquele sacrifício, mas os anjos, mesmo de Miguel para baixo, eles sempre falam, não, eu sou conservo teu, eles também são servos, nós somos servos, por isso conservos, é igual falar contemporâneo, conterrâneo, conservo, quer dizer, junto, é assim que é a situação deles. Mas tendo a igreja sido arrebatada, Deus não vai deixar Israel
à mercê do diabo, à mercê de Satanás. Por isso diz lá, se levantará. Mas em seguida ali, se nós tivéssemos continuado lendo lá em Daniel, nós íamos ver o seguinte, mas descansa, Daniel, você vai descansar, quer dizer, vai morrer, vai ficar em paz, porque isso se dará no tempo do fim. E diz, inclusive, que aquelas palavras estariam encerradas até o tempo do fim. É por isso que nós sabemos que estamos no tempo do fim, porque hoje nós já temos, inclusive, condição de conhecer e de saber tudo isso. O livro não está mais selado. O Senhor já nos revela. Através de quem? Através de João, principalmente. Revelação do Senhor. Não é? Essa revelação é daquilo que estava encerrado lá atrás, no tempo de Daniel. Então houve peleja no céu, não foi aqui sobre a face da terra. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos. Quem são os anjos de Miguel? São todos os outros anjos do batalhão celestial de Deus. Pelejaram contra o dragão. O dragão é Satanás. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Então é duas partes, né, em conflito. O diabo, Satanás, o dragão e os seus anjos, que são os demônios, e batalhou Miguel e os seus anjos, que são os anjos de Deus. Todavia não prevaleceram, ou seja, não aguentaram, não suportaram a força de Miguel e seus anjos de Deus era maior. Então eles não prevaleceram, significa, não aguentaram, não suportaram, não levaram vantagem, não tiveram vantagem. Nem mais se achou no céu o lugar deles. Então, o templo, até que eles ainda têm esse acesso, que ainda tem às regiões celestiais, isso acaba, eles perdem. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Não é isso que ele faz o tempo todo? Né? Seduzir as nações? Sim, foi atirado para a terra. Então, a batalha do céu, mas foi atirado para a terra. O que é a terra? É a superfície do planeta Terra. É aqui mesmo, no meio das pessoas humanas. Atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Vejam, acusador de nossos irmãos. Porque ele, como diz aqui, o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Então, a partir do momento que ele é expulso, isso vai acabar. Essa acusação. Porque já não tem mais de que nos acusar. Já cumpriu todas as profecias de Jesus. Por que você chega? Então, uma boa pergunta para a irmã fazer para o Senhor nosso Deus, que essa eu não sei como te responder. Mas a Bíblia diz o seguinte, que o Senhor é longânimo, Ele tem paciência, Ele espera, Ele dá um tempo. E às vezes é necessário um tempo. Bom, Deus me abençoou durante praticamente 2 anos com um trabalho lá em Ubá. Essa semana passada, eu ainda passei ela toda lá, mas agora eu estou liberado, estou de férias, estou aqui de novo. E houve um momento em que, em junho de 2005, que eu fui lá com o André não veio hoje, que está muito cansado, e eu tenho às vezes o pavio meio curto, apesar de que eu fui lá para encontrar com o sujeito me deu um chá de cadeira de mais ou menos 1h30 na sala de espera lá. E teve um momento que eu juntei minhas traias e falei: André, vamos embora. Calma, pai, calma, nós já viemos até aqui, aguenta a mão mais um pouquinho. Aí eu aguentei a mão um pouquinho, senão eu tinha saído. Entendeu? Essa calma é para que algo melhor, maior não se perca. E eu acabei, graças a Deus, irmãos, eu acho que Deus não só me abençoou, mas eu acho que o testemunho da gente num lugar de idolatria, igual a Lázaro, tudo é idolatria naquele lugar. Eu acho que de alguma maneira Deus fez uma obra também com a presença da gente lá durante esse tempo. Desses cultos nossos de manhã tem muitas gravações, eu deixei muito sermão gravado lá naquele lugar para ver
com pessoas que não são crentes, aí nunca sabe o que Deus quer. Mas eu estou tomando isso aqui como lembrando o seguinte, que Deus é longânimo, tem paciência. Pela impaciência, a gente às vezes perde alguma coisa. E o Senhor não quer que todos se percam. Então é pela misericórdia de Deus, viu, irmão? É porque ainda tem pessoas que precisam de crer, entende? Então é por isso que nós estamos aqui ainda, mas o Senhor nos dá o provimento. Nós não devemos querer fugir, sair, ir embora. É claro, o próprio apóstolo Paulo falou isso. Melhor era morrer, era dormir ou morrer, não sei qual a expressão que ele usou, e estar com Cristo. Mas por causa das pessoas, da obra. Pensa lá, quantas pessoas que ainda dependem da sua oração, irmão? Pessoas, filhos, família, os vizinhos. Nós precisamos continuar, né? Mas no momento certo, você pode ter certeza, no abrir e fechar de olhos, é assim que é a expressão bíblica, né? Diz Paulo, nós os vivos seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. No momento assim, instantâneo, vai ser dado. Isso é um grande segredo. Jesus disse que nem ele não sabe qual é a hora. Porque, irmão, se Deus não manifestar esse segredo, o diabo ia arrumar um jeito. Ele ia lutar, ele ia pressionar, mas ele vai perder mais essa batalha. Porque o Senhor não revela para ninguém essa hora. Mas vai chegar o momento que o Senhor vai dizer, já! Aí um arcanjo vai dar uma ordem, vai ser tocada uma trombeta, a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, se estivermos até a volta do Senhor, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que a partir do arrebatamento, irmão, aqui, ó, a gente rompia todo. Pastor, ele já sabe o dia que... Só Deus sabe. Só Deus é que sabe. É o segredo mais bem guardado do universo. É o momento em que isso vai acontecer. A fração de segundo. Um momento só Deus sabe. Nós temos a expectativa por tudo que está acontecendo. Jesus chamou a atenção. Quando vocês veem que escureceu, que começou a ventar, vocês sabem que vai chover. Nós não sabemos? Tira a roupa do ar, vai chover. Nós sabemos isso. E ele diz também, quando vires acontecer essas coisas, sabei que está próximo. Isso está lá no livro de Mateus, me parece no capítulo 24, 25 de Mateus, Jesus fala isso. Também Lucas, também há uma referência a esse momento. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas acontecerá. E a hora que acontecer, o diabo vai ser expulso. Por quê? Claro, irmãos. Claro. Por que ele ainda está lá? Porque ele se julga no direito de nos acusar. É o pecado, é o que ele plantou, é que dá a ele argumento, dá a ele força, dá a ele poder. Mas quando a igreja do Senhor for arrebatada, acabou. Enquanto nós estamos nesse corpo, nós temos duas naturezas. Nós temos a natureza de Adão e temos a natureza de Cristo. Temos o velho homem e o novo homem. Eles estão em conflito. E nós temos que lutar contra esse velho homem. A expressão que eu gosto de usar é que o novo homem tem que botar o pé no pescoço dele. E não dar comida para ele. Morrer não morre não. Irmãos, o velho homem, a velha natureza pecaminosa, ela continua. Ela não morre, ela não foi tirada. Ela é inerente a esse corpo, ao DNA nosso. Não é isso? Ao cromossomo Y, que é o define o sexo masculino, porque é de Adão, é da descendência, da linha masculina é que vem o pecado. Quando nós nascemos no pecado, é pela linha masculina. E é por isso que Jesus não tem pai humano, ele é o Filho de Deus, glória a Deus. Ele não tinha essa natureza pecaminosa. O pecado não tinha poder sobre ele, assim como também não tinha poder sobre o Adão. Só que o Adão abriu mão, Adão caiu, Adão pecou. É ele que é o culpado. Eva pecou, alguém pode dizer, bom, ela pecou, mas ele podia ter se oferecido por ela, ele poderia ter oferecido a vida dele, ele tinha vida, mas não, ele abriu mão, ele também foi. Então o erro é do Adão, não adianta o homem querer passar para Eva isso não, porque o erro foi dele, que ele podia ter resolvido, ele podia ter consertado a situação, ele poderia ter se oferecido em lugar dela. O que aconteceu eu não sei, mas ele poderia ter feito isso, e não fez. Ah, nós somos ótimos, irmão. Nós somos bonzinhos demais. Não tem, não? Não tem, não?
Não tem não? Há um momento que nós somos inocentes. Mas depois de um certo tempo, nós passamos a ter consciência. E o erro que nós fazemos, o erro que a irmã faz, o erro que eu faço, que cada um de nós aqui ainda continua fazendo, nós fazemos conscientemente. Irmãos, o novo homem gerado segundo o Senhor Jesus, ele tem uma fonte de abastecimento constante. É só clamar ao Pai que o Pai dá. Ninguém é tentado além das suas forças. Nós caímos no pecado, é de safado que nós somos, irmãos. Entendeu? Porque nós damos comidinha para o velho homem. Aquilo que ele gosta. Nós sabemos do que ele gosta. Nós sabemos do que ele gosta. Irmãos, em tudo nós temos que ser extremamente cuidadosos. Eu estou com um problema de vista que depois que eu operei, manifestou-se mais ainda um problema que eu já tinha. Eu tenho tanto problema na vista que os irmãos não imaginam. Agora é um negócio que é um nome bonito, chama diplopia. Nada mais é do que enxergo dobrado. Se você fica bêbado, fica vendo duplo, né? Porque a vista, é assim, é direto. Eu vejo duas imagens. E para poder controlar isso, eu tenho que usar um óculos que, além dos graus que ainda faltam, do resto de miopia que eu ainda tenho, ele tem uns prismas, que é uma outra medida de grau, que é para consertar e botar as coisas no devido lugar. Mas como eu ainda estou numa fase de acostumar e acabar de amadurecer da operação de catarata que eu fiz, então eu estou aguardando para poder fazer um óculos definitivo que me permita enxergar para perto, para médio e para longe. Então por isso que eu estou ainda com dois óculos. Fiz uns dois óculos mais baratos, se fosse fazer o outro que era mais caro. Assim, eu estou controlando a coisa. E eu prefiro andar e dirigir, inclusive, sem óculos, para eu enxergar aqui e poder ler. Porque perto, assim, eu leio bem. Mas se eu puser de manhã o óculos que tem o prisma, daí a pouco mistura tudo, aí eu fico o dia inteiro na dependência de pôr um e tirar outro. Esse troca-troca. Então, eu queria vir para cá, sem o óculos, dirigindo, a claridade está boa, daria para mim chegar até aqui. Mas, irmão, está inscrito na minha carteira de motorista, uso obrigatório de lentes corretivas. O velho homem fala assim, o que tem? Mas o novo homem sabe que ele não pode desobedecer. Eu desobedeço numa coisa pequenininha, aparentemente pequenininha, recebo uma acusação de todo tamanho, um embargo de uma bênção. Não é isso? Esse advogado maligno que é Satanás que nos acusa, ele está lá acusando para embargar a nossa bênção. Embargar é um termo jurídico que significa fazer um pedido, uma petição baseada num termo de lei para que alguma coisa não aconteça. E o juiz é obrigado a cumprir a lei. Então, irmãos, é nas mínimas coisas que a gente tem que ter consciência. O novo homem tem que ficar de olho. Não fica de olho nas outras pessoas, não. Nós temos que ficar de olho em nós mesmos. O novo homem de olho no velho homem. E tem que mantê-lo com fome, preso e esfomeado. Não pode dar nada para ele. Se a pessoa tem uma fraqueza por alguma coisa, nem passa perto, nem olha. Porque o olhar, o simples olhar já é um caminho de dar alguma coisa para esse velho homem, essa velha natureza. Então nós temos que estar firmes na presença do Senhor. Agora, quando nós sairmos desse corpo, sairmos desse tabernáculo, esse mal não nos segue mais. Aí prevalece eternamente só o novo homem, construído de acordo com o padrão que é Cristo Jesus. Esse já existe, esse já está em nós. Esse tem fonte, o outro não tem. É aí que está a vantagem nossa. É por isso que nós somos indesculpáveis, porque nós temos fonte, nós temos o Senhor, nós podemos clamar, e Jesus é o advogado para nos dar os meios. Mas é que às vezes a gente não quer nem saber, a gente afasta Jesus para lá, sai um pouquinho aí, novo homem, deixa eu tirar uma casquinha. É o que o velho homem quer, é o que o velho homem faz. Como cada um de nós se conhece muito bem, então nós precisamos saber quando o velho homem está pedindo alguma coisa.
Nós temos que controlar. A gente fala velho homem, mas é velha mulher também, né? As duas é o ser humano na sua expressão total. Então, foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite. Irmãos, é muito importante ter isso dentro do coração e da cabeça, porque por causa de uma comidinha, por causa de um prato de lentilhas, Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. E o prato de lentilha que às vezes a pessoa abre mão, é uma coisa muito pequenininha, muito simples. Mas é aí que reside o pecado. Então, a palavra de Senhor diz, sede santos, porque eu também sou santo. Nós temos que procurar essa santidade no Senhor. Eles quem, irmãos? Vamos voltar atrás um pouquinho. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa. Refere-se a quem? Irmãos, nós, a igreja do Senhor Jesus, que acusa, então vamos trocar o os por a igreja de Jesus, que é o mesmo que acusa a igreja de Jesus, né, de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram. Eles quem? A igreja. Nós, irmãos, em Cristo Jesus, nós o vencemos. Eles, pois, o venceram, por causa de quê? Do sangue do Cordeiro, viu, irmã? Por causa do sangue do Cordeiro. Que você falou, mas por que Jesus morreu e então já não aconteceu? Porque isso não é tudo. A outra parte está aqui. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Muito bem, Jesus crucificado. Mas tem mais aqui. E por causa da palavra do testemunho. É por isso que nós temos que estar aqui para testemunhar até o último momento. Essa é a função da igreja. Não é sumir, ser levada. Nós estamos aqui, irmãos, para testemunhar. A nossa vida tem que ser diferente. As pessoas notam a diferença. A gente não pode, às vezes, em determinado lugar, pregar o evangelho, mas o testemunho não é só pela palavra. O testemunho é pela boca fechada. O testemunho é aquela pessoa que não fala um palavrão, é a pessoa que não ri de uma piada, se afasta do mal em qualquer lugar. E o mundo percebe isso. Mas não quer dizer que tem que falar, né? Testemunho não é só eu dizer as coisas. Testemunho é a minha vida sendo vista pelos outros. É o diabo não ter nada de que nos acusar. É isso que é testemunho. É uma vida confiante, perfeita, santa, agradável diante do Senhor. A gente fala, é simples, né? Uhum. Então a gente vai passar do mal pro próximo, ele vira. Irmão, tem um pensamento, tem uma expressão que é usada às vezes, uma pessoa dizendo para outra o seguinte: o que tu fazes fala tão alto que eu não consigo ouvir o que tu dizes. Mais alto fala o nosso comportamento. Pedro, lá no capítulo 3 da 1 Pedro, ele fala para as mulheres, para não ficar discutindo, batendo boca com o marido, mas para, através do seu comportamento na presença do Senhor, isso é testemunho, eles venham ser vencidos, eles venham ser evangelizados ou transformados, sem palavra alguma, mediante o comportamento das suas esposas. Parece que é o capítulo 3, verso, não sei se do primeiro, ou a partir do 15, sei lá. Então, olhem bem, irmãos, eles, pois, o venceram, quer dizer, a igreja de Cristo que foi arrebatada, ela venceu, ela tornou-se vitoriosa. Por quê? Primeiro, por causa do sangue do Cordeiro. Por causa do sangue de Jesus. E por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O grande problema nosso, irmãos, é o amor excessivo que a gente tem pela nossa própria vida. Nós temos que doar, entregar a vida ao Senhor e viver para o Senhor. Porque quem ama o mundo é inimizade contra Deus. Jesus falou isso. Nós não podemos ser amigos do mundo e, ao mesmo tempo, amigos do Senhor.
Irmãos, mundo aí não é esse planeta maravilhoso que Deus criou para nós, não, e que o pecado do homem está destruindo. Não, esse mundo aí é a sociedade, é o ambiente humano. É esse que é o mundo que nós vivemos. Nós queremos glória, nós queremos vaidade, nós queremos ser reconhecidos. Tem gente que vende a alma por causa de uma coisa dessa, literalmente. Ele quer ser bem recebido, ele quer ser aplaudido, ele sente uma necessidade de que o mundo o veja, de que o mundo reconhece. Mas e o cristão? O cristão não tem que amar essas coisas. Ele pode ser até o cara mais importante do mundo. Pode ser até presidente do país mais importante do mundo, mas se ele é do Senhor, ele é humilde na presença de Deus. Ele não está buscando essas coisas. Saul buscou muito disso e deu no que deu. Davi não buscou essas coisas. O erro de Davi foi um erro humano, foi um erro carnal, mas não foi de autoglorificação. Tanto assim que ele se arrependeu e é chamado por Deus um homem segundo o coração de Deus. Não é isso? Então aí é que está a questão. Então, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai os céus, e vós os que nele habitais. Ao contrário, ai da terra e do mar. Mar aqui significa humanidade, viu, irmãos? Ai do mar, da terra, planeta e da humanidade, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quanto tempo lhe resta, irmão? Você sabe sim, você não está lembrando. Quanto tempo que resta para Satanás, irmão? Os irmãos sabem. Sabem sim. É desse momento até a descida do Senhor Jesus, quando um anjo, fortão, vai pegar uma corrente e vai amarrar ele. Quanto tempo vai durar isso? Não, é 7 anos. 7 anos. É durante essa semana que resta. Por isso que diz lá, ele vai perseguir a mulher. Ele foi perseguir a mulher, mas Deus guardou ela lá durante 1960. O que significa que no metade da semana, irmãos, é como se o diabo tivesse liberado para poder. Não, foi 3 anos e meio ele vai perseguir. Os outros 3 Sim, mas ele, o tempo que ele tem é os 7 anos. É o total. Nos 3 anos e meio ele já está mansinho. Nos outros 3 anos e meio ele está tentando arrebentar, acabar com Israel. São 7 anos que ele ainda terá a partir do momento do arrebatamento. Por isso que a palavra é clara, irmãos. Aqui não tem segredo. Aqui o negócio é claro para nós. Por isso festejar aos céus. É motivo de alegria no céu ele ter sido expulso, porque ele deve ser uma pedra no sapato. Mas você falou que representa a humanidade. Sim. A Terra é o planeta mesmo. E é também simbolicamente a terra de Israel. Né? É a humanidade e Israel. É o planeta, enfim. É o que está aqui embaixo. É isso que ele foi expulso para cá. Então, se isso é motivo de alegria no céu, porque então ele foi expulso, saiu de lá o intojado, né, como se costuma dizer, aquele que causa desagrado, mas a igreja sendo arrebatada, ele não tem mais o que fazer lá. Por isso que ele é expulso cá para a terra. Ai da terra, ai, irmãos, é uma palavra pequenininha, mas que lembra, ai é dura, é coisa triste, ai da terra, ai de você se não fizer isso, ai, né? Pouco tempo lhe resta. Esse tempo, então, irmãos, é 7 anos, esses 7 anos que falta para Israel, ele ainda vai ter liberdade, e ele agora, não podendo mais acusar ninguém, não podendo mais perseguir a igreja, porque ela aqui jamais não está, ele vai perseguir Israel, porque a briga dele, a encrenca dele é com Deus. E ele não podendo desacatar a Deus, não podendo agredir o Senhor, ele vai agredir a sua herança. Ele quer impedir que Deus possa cumprir plenamente o seu plano. E ele persegue a igreja, agora ele vai perseguir Israel. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Quem é essa mulher? Os judeus. É a nação israelita. Então, não tendo mais a igreja para ele acusar, ele vai agora contra a mulher, ele vai contra Israel. Quando, pois, o dragão viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão.
E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. É nisso que eu acho. Quando Israel, então já teve um arrebatamento? Sim, exatamente. Exatamente após o arrebatamento. Porque o arrebatamento acontecendo, ele é expulso imediatamente. Porque a única coisa que ainda permite que ele permaneça lá é acusando a igreja. É baseado no nosso pecado. É nós aqui da terra é que estamos fornecendo para ele a base, para ele poder se sentir no direito de continuar ali. Mas a partir do momento que, pela misericórdia de Deus, nós somos arrebatados, acabou a função dele lá. Ele não tem mais argumento. Pode sair, acabou o júri, pode ir para o motor para casa.